Boa noite. Vamos começar mais aqui uma gravação, né? Mais um vídeo. E vou deixar aqui a intuição. A minha mente vai acalmando, a minha respiração também. Vamos fechar os olhos, ficar em silêncio. Inspire. E expire suavemente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Deixa a parte de baixo, o ventre, estufar, né? Deixa a barriga crescer, soltar, né? E soltando o ar devagarzinho. Vamos sentir a presença divina em nosso coração. Nenhum pensamento, nenhuma imagem vai nos incomodar agora. Nenhuma lembrança do passado. Nada. Simplesmente vamos relaxar. Não tenha pressa. Sinta seu coração, o ar entrando e saindo das suas narinas, tranquilamente, serenamente. Coluna retinha, pescoço bem esticado. Vamos mover o nosso olhar para o centro da testa, com os olhos fechados. Põe a visão no centro da testa, com os olhos fechados. E permaneça aí, por alguns instantes. Uma luz azul sai da testa, do olho, terceiro olho, envolvendo todo o ambiente. Observe a respiração. Siga nesse ritmo. Você está envolvido nessa luz azul de meditação, de paz, de harmonia. Uma luz dourada desce sobre sua cabeça, no chakra coronário, entra dentro do seu cérebro, trazendo
equilíbrio, paz e consciência cósmica. Uma luz rosa sai do centro cardíaco para a frente, muito forte, essa luz rosa. Envolve com a luz azul, com a cor azul. Elas entrelaçam e se misturam numa dança cósmica. E elas se unem com a luz dourada. As três cores de luzes se fundem nos três chakras: coronário, dourado, azul, frontal, que é o Ajna, e cardíaco, Anahata, é o rosa. Nessa fusão das três cores entrelaçando, você observa a dança e permanece tranquilamente em harmonia. Se deleita desse momento divino, trazendo tranquilidade para os seus corpos, para a sua mente, para o seu coração. É a paz, é a tranquilidade, é Deus. Então é isso, minha gente. Vamos voltando tranquilamente, abrindo os olhos, deleitando-se desse momento de muita paz, tranquilidade, com Brahma, com o Absoluto. Salve os deuses em luz, salve a paz, que a paz possa agora estar presente em todo o mundo, em todas as nações desse planeta Terra, em cada ser humano presente neste planeta. Se o átomo regente possa estar em comunhão, interligando-os, irradiando a luz, a paz e o amor para todas as raças, todas as nações, todos os seres viventes. Que assim seja, meu Pai. Que assim seja, meu Pai. Então, minha gente, voltando nessa tranquilidade, muito bom. E hoje eu quero fazer um pequeno e breve comentário a respeito de um ser maravilhoso que esteve encarnado e deixou obras muito boas, muito elevadas, e teve uma participação muito grande com a divindade, né? Com Cristo. Eu vou relatar aqui uma passagem dele, está no livro aqui, cujo nome é Pietro Ubaldi.
Então, eu estava falando sobre o livro Deus e os Atômicos, vou continuar falando, mas eu quero comentar a respeito desse autor. Este é o livro, A Grande Síntese, do Pietro Baldi. Recomendo para todos lerem esse livro. Quem não tem, vê se consegue, é muito bom, viu? E tem outros aqui, eu recomendo também esses dois aqui. No URSS, Técnicas de Recepção das Correntes de Pensamento, do Pietro Baldi. E esse aqui é o livro da iniciação dele. É um livro iniciático, tá? Acesso Místico, escrito da maneira dele, mas o amor é tudo. É a evolução moral, conforme eu venho falando, conforme eu venho explicando no livro Deus Atômicos sobre os átomos do sistema seminal, da parte superior do sistema seminal. Mas pelo que eu sei do Pietro Baldi, a sua biografia, seus livros, eu tenho a coleção toda aqui. Ele passou por essa acesse mística e juntamente com essa acesse mística ele fez o contato com Deus. Nem se discute isso. Ele teve o contato com Cristo. Nem se discute com isso. E ele teve contato antes com as Noures, que são correntes de pensamentos. É um livro aqui específico sobre essas técnicas de mediunidade aqui. É uma mediunidade muito avançada. Você vai sair dessa mediunidade física, né? Que onde utiliza os aparatos físicos como mesas, objetos, coisas, e ectoplasma, né? Através de efeitos ectoplasmáticos, efeitos, forças dos ectoplasmas e tudo, para um tipo de mediunidade inspirativa. Então ele baseia todo o conhecimento do Pietro Baldi nessa evolução da mediunidade. A mediunidade é importante, mas a mediunidade evolui. Então todos os espíritas devem saber disso. Não existe nenhum tipo de mediunidade que você vai ficar estático nela a vida toda, não. Se você ficar, você vai ficar preso. Não vai evoluir, não. A mediunidade, ela evolui e ele explica como que foi acontecendo com ele, saindo vamos dizer assim, da visão linear, de uma visão subjetivista, né? Subjetiva, unilateral, para uma visão inspirativa, para uma mediunidade, pensamentos inspirativos, para pensamentos onde vai além do próprio conhecimento, né? Onde você funde com a intuição. Então, as Noures é ouvir as correntes de pensamentos através da sua inspiração intuitiva. Quem fala muito nas iniciações que passa por esses degraus é o Rudolf Steiner, que a iniciação ela começa simplesmente vamos dizer assim, de um nível objetivo, sim, depois passa para um nível inspirativo, depois para o nível intuitivo. Então, a evolução do pensamento, a evolução da mediunidade, segundo esse autor, ela é muito válida porque você vai sair desse conhecimento, vamos dizer assim, parcial. Eu vou te chamar, que ele chama muitas das vezes de até involutivo, porque na evolução você vai entrando nas trevas e na evolução você vai saindo das trevas. Então pensamentos baixos te levam para as trevas, pensamentos evoluídos, avançados, te levam para o alto, para o céu. Então eu vou pegar algumas coisas aqui, que eu acho que essa do Cristo, eu tenho que ler para vocês, como que foi esse contato dele com
a energia crística que levou ele, impulsionou ele às verdades da grande síntese, onde foi elaborado esse livro, A Grande Síntese, saindo do campo da matéria, passando pelo campo psíquico, da energia, e depois indo para o campo do espírito, que é alfa. Alfa, beta e gama. Gama matéria, passa por beta, que é energia, e volta para alfa, que é o espírito. Então é involução e evolução. É o impulso, fluxo e refluxo. Ok? Então vou ver se eu acho aqui e vou ler. Então eu vou ler para vocês um pouquinho aqui desse livro, Acesso Mística, página 144, capítulo 9, Cristo. E eis a que sensações e a que planos de consciência nos leva a acesso mística. Acesso mística. Neste plano alcancei, e só nele se pode alcançar o conhecimento imediato de Cristo. Sei que tremenda coisa estou dizendo, e só agora posso dizê-lo, depois de amadurecer através das experiências que escrevi. Então, nesse livro, para você já chegar nesse ponto aqui, ele passou por muitas transformações, muitas experiências. E muitas delas, pelo que ele conta aqui, não é muito diferente do que está lá no livro Deus Atômico, Chaves do Reino Interno, da Rosa Cruz, não é muito diferente não. Mas é diferente no sentido que se trata muito de mediunismo. Ele foca muito nessa questão do espiritual, com mediunidade, evolução, com a questão da moral. A questão da moral, então, da ética é fundamental. O Pietro Baldi bate muito nessa tecla. A mesma dos átomos seminais lá na estrutura do sistema seminal. A mesma coisa ali dentro. Ok? Um momentinho só. Então vamos retomando aqui, minha gente. Vou ler rapidamente para a gente concluir esse raciocínio sobre a experiência que ele teve com Cristo, Pietro Baldi, tá bom? Então, sei que tremenda coisa estou dizendo, e só agora posso dizê-lo, depois de amadurecer através das experiências que descrevi. Então ele passou por experiência. Até agora estive calado, mas o meu trabalho todo se moveu para convergir fatalmente para as culminâncias, onde aponta a síntese suprema do meu pensamento e da minha vida. É muito elevada a linguagem dele, é muito boa. A figura em que a concepção abstrata e sublime do êxtase se humaniza, o Cristo, né? Tornando-se ainda mais acessível como presença divina, e assim se avizinha da consciência normal, é Cristo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Sua voz tomou forma e se delineou naquele vulto que contemplo com amor e tremor. Definiu-se num ser que me tomou pela mão e me disse: caminhastes e estás cansado, mas não podes parar. Deves ainda avançar e vencer outras lutas e cansaços. Segue-me. Não podes mais parar. Então é buscar o Cristo interno mesmo, é acreditar, ter fé, ter essa evolução na mediunidade, ter essa inspiração, entendeu? Pedir mesmo, pedir inspirando, pedir, acreditar, entendeu? Que isso um dia, as coisas mudam, as coisas estão mudando. Nós estamos numa época ótima para isso, entendeu? Deves ainda avançar e vencer outras lutas e cansaços. Segue-me, não podes mais parar. Coragem, estou ao teu lado. Na doçura da carícia, no ímpeto da tempestade, no terror da solidão, ouvi ainda: segue-me, segue-me.
E essa ordem se gravou em mim. Naquele momento me tornei criança. Fechou-se a vista da terra. Olha que bacana isso. Então a visão terrena, essa questão de estar envolvido aqui, preso aqui, acabou. Fechou-se a vista da terra e reabriu a visão do céu. E o êxtase me retomou. Então a pessoa entra num êxtase, num samadhi, uma coisa... E em seus tentáculos, e me levou para longe. É a sua figura que me aparece e me atrai no centro do incêndio, o meteoro gigantesco que se avizinha de mim, flamejando. Era uma voz e se tornou uma figura sensível e próxima, completa na sublimação de todos os atributos do concebível. A debilidade da representação humana, ao desejo da matéria de concretizar. Foram concedidas imagens, mas não são imagens de Cristo. Certas figuras adocicadas de uma suavidade mole, exterior, rosa e ovalada. São um véu, não uma expressão. São distância e sofrimento para quem as contempla. O verdadeiro Cristo é uma realidade e uma sensação imensa que repele imagens. Repele imagens. Está muito bem explicado, viu? É o infinito que se conquista por sucessivas aproximações. À medida que o espírito sobe, ele eleva, que o espírito se eleva em vibração, frequência, aos planos, aos vários planos de consciência, correspondem os vários planos de conhecimento de Cristo, os quais são uma revelação progressiva de sua essência divina. No plano sensorial, esse plano nosso aqui, né? A consciência não supera a representação concreta do Cristo histórico. A consciência não supera a representação concreta do Cristo histórico, do conceito encarnado em forma humana. No plano racional, a consciência crítica procura Deus naquela figura sem conseguir encontrá-lo. Está muito bem explicado. No plano intuitivo, aí vem o plano intuitivo. A consciência encontra, por inspiração na revelação, o Cristo cósmico. Isso dá uma esperança para a gente, que é de fundamental importância ter essa resenha aqui, isso que ele coloca aqui, porque dá uma força para a gente, dá uma inspiração, dá uma presença, uma sensação tão boa. E compreende que coincide com a divindade. No plano místico, a consciência sente pelo amor. O Cristo místico da concepção de Deus passa à unificação com Deus. É a unidade. Então, deixa eu ir mais um pouquinho aqui, eu estou gostando. Assim a consciência alcança e toca. A consciência que ele fala aqui é essa consciência ordinária que a gente está vivenciando aqui. Lá no livro Deus Antônio fala que a nossa consciência é um somatório. A nossa consciência é um somatório de todos aqueles átomos. Vocês imaginam todos os átomos conscientes integrando com a consciência crística? Nossa Senhora! Então, assim a consciência, essa consciência que toca, a consciência alcança e toca progressivamente um Cristo sempre mais interior, sempre para dentro, penetrando na sua profundidade, um Cristo sempre mais real e imaterial. Não na visão externa aqui, que ele é mais material e mais concreto, vamos dizer assim, mais concreto e menos real. Dele se avizinhando primeiro com os sentidos, depois com a mente e depois com o coração.
Um Cristo sempre maior, mais potente, mais bondoso, mais unitário, mais transparente na sua realidade. Para o homem, sempre mais perfeito modelo de Deus. Nessa progressão de imaterialidade e de interiorização, o Espírito avizinha-se de sua divindade, o Espírito avizinha-se de sua divina realidade, sente mais evidente sua verdade. Vive nessas diversas profundidades do real. É um êxtase, é um estado de... vai muito além do que a gente possa imaginar. Então você passa a ter uma vivência da realidade. Você sai do irreal para o real, que é a vivência com o Cristo interno, sempre para dentro, na profundidade. Entendeu? Então, nessa progressão de imaterialidade e de interiorização, o Espírito avizinha de sua divina realidade, sente mais evidente sua verdade. Vive nessas diversas profundidades do real, nos diversos planos de consciência, sente da vastidão conceptual da revelação mosaica, que se detinha no Deus Criador, somente potência, emergir o Cristo místico, o Deus amor, que do mundo cósmico conceitual da mente floresce, dos conceitos da mente, floresce, no íntimo mundo místico do sentimento e do coração. O Cristo que eu sinto e amo é um Cristo imaterial, interior, cuja manifestação terrena representou a mais perfeita expressão de Deus. Ele é um ritmo no qual me harmonizo e em cuja sintonia me dissolvo, uma vibração da qual quero me fazer eu próprio e que de mim quer se fazer ela própria. Será um Cristo demasiado alto para as necessidades comuns da concepção normal, mas somente este é o Cristo real. Só nesta interioridade e imaterialidade é concebível nele a divindade, a presença e a unificação, ok? A presença e a unificação, somente nele, no Cristo. Então, para nós, vamos dizer assim, para nós que somos buscadores e que estamos buscando a verdade, nada mais importante do que você acreditar, ter fé e buscar essa realidade, que é o Cristo no nosso coração, é o átomo luz. Então eu trouxe essa revelação dele, e tem muito mais aqui, tá? Aqui está o retratinho dele, as obras dele, aí muitos livros, ó. Ele foi um italiano que esteve aqui, morou aqui no Brasil, e desde pequeno ele já tinha a sua vidência já desabrochada, então ele viu o mundo dos vivos, viu o mundo dos mortos. Para ele não fazia mais diferença nenhuma. Então tem uns livros dele que falam sobre isso. Ele tem um livro dele, eu não achei, eu estava até procurando, onde ele conta, ele fala do momento em que ele vivenciou, experienciou nesse mundo da unidade a consciência cósmica. Então ele fala, ele sente, ele conta em detalhes como que é essa transformação. E ele conta também, num desses livros aqui, pelo que eu tive olhando rapidamente ali, sobre aquela parte que tem no livro Deus dos Atômicos, que fala sobre o inimigo secreto, os átomos destruidores, as trevas. Ele conta em detalhes como que ele foi confrontado pelas forças involutivas, trevosas, e que ele relata como que ele foi descendo, baixando, assim como se sobe, baixou para o inferno dele mesmo, foi nas regiões abismais dos umbralinas, nas regiões mais perigosas do plano interno do inferno dele. Ele relata
àqueles seres que estavam lhe cobrando. Ele relata, é tudo iniciático, ele relata como que foi que essas forças o atormentavam, como que essas forças viam ele, chamavam ele de palhaço, de que ele não deveria fazer nada daquilo que ele estava buscando. Enfim, se eu achar aqui agora, eu vou relatar um pedacinho que já deu 30 minutos ali, para a gente fechar esse vídeo aqui. Um momentinho só. Então, retomando aqui, eu vou ler alguns trechos, algumas frases, para vocês verem como que são as coisas, ó. Os assaltos. Então, as forças mais baixas, apenas caía a tensão da acesse, quer dizer, baixava a vibração. E se abra uma brecha na alma. Podem surgir por lei de equilíbrio. Eu estava prostrado e triste. O céu estava fechado. E este era o conforto. Palhaço! Ouvi repetir-me. Onde está a tua força de espírito? O infinito, a harmonia da criação, a presença da lei. Tudo isso tem nos livros dele, fala sobre as leis, tudo isso. Se és amigo de Deus, por que não desce Deus para te confortar? O escárnio atroz dançava sobre o meu sofrimento. Estas são as horas tétricas, nas quais os vastos horizontes se fecham. Então é um momento, a pessoa tem que estar muito preparada mesmo, porque não é brinquedo não. O céu permanece inacessível, a percepção torna-se irreal e se evade no nada. Então o espírito do mal lançou-me ao rosto o seu hálito fétido e me disse: palhaço, de novo. O mundo esplendoroso do espírito está longe. A carne está ali, cansada, e grita seu tormento. Nos meus ouvidos não há senão o ruído da derrocada de minha alma abatida. Atiro-me ao solo, não sei mais orar. Então, negócio é... Quando essas frequências baixas tomam conta, meu, o caboclo tem que estar bem preparado mesmo. Esses são os momentos medonhos da vida. Na vida de quem luta por um ideal. Formam-se na alma vácuos imensos e silêncios terríveis. Passam-se horas de solidão e desolação nas quais o meu eu profundo se ausenta, deixando a alma cega e agonizante. O relâmpago da intuição me abandona. Tenho medo daquela coragem que antes tudo ousava. A minha fronte está no chão e se lacera contra a pedra. É a revolta das forças biológicas, a desforra, a derrota de uma hora. É a revolta de uma hora. Que está acontecendo no íntimo? Por que Deus me abandona? Então, é a mesma coisa que Jesus passou na Pai, por que me abandonaste? Então, o preto balde passou por uma situação similar. Porque eu sei que naqueles silêncios sem nome e sem esperanças, estão os trajetos subterrâneos do caminho das ascensões. Sei que destas anulações ressurgem as grandes massas, túrgidas de pensamentos e de paixão, emerge o vórtice maravilhoso, onde esplendem todas as luzes. É no fundo desses abatimentos, quando a alma vive suas horas mais atrozes, que ela ouve a primeira nota sublime de onde nascerá a criação. Pois fé e concepção jorram destes espasmos de alma, que para despedir centelhas, deve-se atirar contra os penhascos ásperos e cortantes. Os meus pensamentos são gotas de sangue, espremidas
de um tormento interior onde minha alma se debate para fazer nascer a concepção. Essa floração de escritos é martírio e holocausto de cada dia. Cada afirmação espiritual é um pedaço de carne deixado sobre as sarças do caminho. Caminhar sangrando é a vida do pensamento. Produção contínua significa sofrimento contínuo. Então existem momentos em que a realidade brutal da vida, o mundo das imperiosas necessidades, a uma dada direção. Então eu não vou falar mais coisas não, porque aqui já deu para a gente entender, certo? Então vocês podem terminar até aqui, depois vocês continuam. Eu vou continuar lendo aqui, mas se vocês acharem que está muito grande, dá uma interrompida agora, nesse momento, dá uma pausa, ou desliga o aparelho com o seu celular. Aí outro dia você volta nessa pausa, que é 35 minutos, e continua. O que eu vou continuar lendo aqui, que eu achei muito interessante. Ok? Então, Deus, era muito linda a embriaguez do sonho e a felicidade de imolar-se longe da terra. Vai, vai, alma cansada, pela deserta terra, sem esperança. Deus te olha, mas o teu castigo é não vê-lo mais. Deus te ajuda, mas o teu martírio é não o saber. Deus te ama, mas teu tormento é não o sentir. Nossa Senhora! Então a coisa foi feia. O primeiro encontro é brutal. A fera responde: não sou teu semelhante, odeio-te, não quero luz. És uma criatura do céu descida cá embaixo? Esse é o inimigo secreto. Fala lá no livro Deus Atômico. Jorge Adorno também fala dele. É o guardião do umbral. Então as cidadelas, eu vi uma dessas cidadelas realmente, mas sentir é pior ainda. Você vê uma coisa, você sentir o que está vendo, é mais doloroso ainda. Então, pois bem, és tu o estrangeiro, não eu. A fera falando para ele. Aceita as leis do meu mundo. Aqui reina a força, guarda a tua justiça, aqui ela não serve. Aqui reina a mentira, guarda a tua verdade, que também não serve. Aqui se maldiz e se odeia. Portanto, guarda a tua bondade e o teu amor. Se queres louco, ridículo, teu evangelho é loucura, porque o Pietro Baldo fala muito sobre o evangelho, né? Sobre João, né? Ele aprofunda muito nesses evangelhos aí, no cristianismo, tá? Aprofunda muito, muito bacana. Nós temos uma lei, é feroz, mas é nossa. Não aceitamos a tua. Some-te estrangeiro, insistes, nós te destruiremos. Isso aqui é uma passagem que o professor me contou, e ele também passou por uma situação muito, muito terrível quando ele desceu nos mundos internos, que ele começou a ter uma visão dentro de uma artéria dele. Então ele viu um mar imenso, ele relatando uma coisa impressionante. Ele dentro dele, no mundo interno dele, vendo dentro de uma artéria, que ele perguntou: onde eu estou? Aí uma voz sussurrou: você está numa das suas artérias. Então, essas coisas são muito pessoais, muito íntimas, iniciáticas, entendeu? E o Pietro Baldi aqui passou a mesma coisa, ó, Pietro Baldi. Então, o próprio demônio assediando ele, dizendo como que é as leis lá embaixo, o anjo, o terreno se faz mais... Vamos lá. Mas o anjo avança. Começou a luta, mas ele já aprendeu a sofrer. Então o ataque muda. A matéria veste de adulação e mentira, a ferocidade se esconde e reaparece sorridente de graça. O terreno se faz mais pérfido. O anjo avança num mundo de aparências inconsistentes e imutáveis, de formas falazes. Vai colher uma flor e colhe um escárnio. Eu lembro que o professor foi colher, ele pareceu para ele
uma árvore cheia de manga. Diz ele que as coisas que ele mais gostava era de manga. Quando ele começou a morder a manga, comer ela se transformou em merda. Então são coisas assim, terríveis, igual aconteceu com ele aqui, ó. Vai escolher uma flor e colhe um escárnio. Imagine que escárnio será esse. Certo? Acredito estar contemplando a verdade e é uma máscara que se desprende gargalhando. A mesma coisa, o Jorge Adorno também relata isso. Cada ser tem duas faces. Mostra a falsa e esconde a verdadeira. Entendeu? Então a nossa personalidade para chegar nesse ponto de poder crescer e evoluir, nós temos que trabalhar muito. A nossa personalidade, para chegar num ponto onde a luz possa te ajudar. É o mundo irreal. Aí no caso para baixo é o mundo irreal, no qual tudo foge e se desfaz. É uma dança macabra de esqueletos doidos que acreditam ser sábios e lindos. Então isso aí são as almas viventes, que o professor Manel falava, essas almas viventes. Ele via tudo isso. É o triunfo dos ouropéis. Ouropéis. Um perfume que recende mal, um beijo que morde, uma carícia que mata, um mundo de luzes falsas, onde tudo são trevas e silêncio. Aquela hora eu falei do Cristo, aqui é a contraparte, é o contraste que existe. Mas o Espírito avança, a força não o venceu e a mentira não o vence. Vê a cor real da vida e deseja lenir o sofrimento de que ela é feita. Vê o ouro e fome, exércitos e cruzes, poder e sangue. São poderosas as ordens do Deus prazer. O mundo lhe pede falso amor, feito de forças inferiores, e deseja realizar-se a si mesmo. E a luta continua. Satanás se disfarça em seus infinitos semblantes e muda de tática. Então isso é uma característica desses seres sofrendo alterações ou mutações de acordo com as vibrações que ele está recebendo, sim, para poder anular elas, para poder mostrar a sua força, mas mudando seus caracteres, vamos dizer assim, as suas formas. Então hoje aparece aqui, ó. E a luta continua. Satanás se desfaz, trata semblante e muda. Vejo-o voltar e não vejo-o voltar e não me diz, palhaço, está razoável e ladino, diz-me. Reflete, deixa a utopia depressa. A vida é bela e é preciso gozá-la. É lento e paciente o cerco da lisonja. É uma imaginação interior. Nasce inadvertida nas raízes do desejo. Insinua-se enganosa por toda parte. Parece nada e já envolve o espírito em teus tentáculos. E quando este percebe, já está preso, aprisionado. Insinuação prudente de gesto lento, de 1000 braços de polvo, aperta acariciando num longo sufocamento. Então, as forças trevosas vão perdendo a força. Age com cautela e tem fascínio, como a serpente. Assim se forma o sorvedouro onde se submerge o mundo. A luta continua. Pobre de minha alma, tem sede e não deve beber, a fonte está poluída. Tem fome e não deve comer, o alimento está envenenado. Isso é a pura verdade. Está exausto e não pode repousar, o terreno é mal seguro. Então, é muita coisa, gente. Mas muda ainda a aparência de Satanás. Então ele vai sofrendo transformação. O meu ventre está satisfeito, que é beatitude, inércia de espírito, toda a vibração neutralizada numa pausa de calma. A animalidade domina, o jogo da vida reduz-se aos planos mais baixos, tá? Então eu vou dar um pulinho aqui mais para frente, porque é muita coisa, já está chegando no finalzinho aqui. Então o espírito avança, mas o inimigo caminha e penetra até na fortaleza da mente. A fé se desagrega na dúvida. Terei eu lutado e sofrido tanto em vão? O pó das coisas não cobrirá todas as minhas fadigas? Investi todo o meu capital de pensamento e atividade no Evangelho.
Para esta inversão dos valores humanos, perdia as vantagens positivas, tangíveis e reconhecidas. E afinal, se fosse ilusão? Então ele teve as dúvidas dele, ele questionou muita coisa. Enfim, na hora que está passando por um momento desse, a gente nem sabe. Arrastei-me assim toda a vida, humanamente destruído, e só por um sonho, quer dizer, a própria consciência começou a cobrar dele aquilo tudo que estava sendo cobrado dentro dele. Aí ele começou a acordar, vamos dizer assim. Arrastei-me assim toda a vida, humanamente destruído, e só por um sonho. E se o Espírito me traísse? Então, olha só. Onde está Cristo, se eu não o vejo? Por que jamais um sinal de evidência? Onde está esse mundo que ninguém percebe, que todos os fatos negam? Por quê? Por que acreditar? Que desilusão tremenda recolher quimeras. Esse mundo é tão pronto a se desvanecer, a acabar, né? Aconselhei e sorri na realidade. A última compensação será a derrota, diz Satanás. Tolo, não confies. Por que crer? Era uma quimera, agora és um vencido. Merecestes. Rebela-te, libera-te, derruba e destrói o edifício das ilusões. Salva pelo menos as últimas horas. Goza. Não te deixes trair para sempre. Esta é a vida, não vês? Não há outra vida senão esta. A minha alegria está aqui, o céu está longe. Mas o espírito avança depois do ataque, do escárnio, da dor, da necessidade, da força, da mentira, do gozo, da inércia e da dúvida. Desfere-se o assalto do desespero. Ele estava desesperado. Sinto-o aproximar-se sob a forma de um fantasma e sinto medo, terror. Adensam-se as trevas em torno da minha alma. Estou cego e mudo em poder da tormenta. Penetra-me um choque diabólico de todo o meu ser e a minha alma mergulha no inferno. Tem um livro chamado Dante Alighieri, A Divina Comédia, me relata que ele passa para aqueles 7 infernos ali. E outra também explicação fantástica desse caminho iniciático. É uma precipitação evolutiva de plano em plano, uma descida, uma perda de luz, de leveza, sempre mais para baixo, um invólucro sempre mais denso. O assalto agarrou-me, aperta-me em seus tentáculos, arrasta-me de sorvedouro em sorvedouro, mutilando-me, sufocando-me em cada respiro. O inimigo rompeu as cadeias e está em mim para me torturar. É a sua hora, a hora das trevas, a hora tétrica de sua vingança. Atira-me contra mim, minha alma se debate em seus tentáculos. Vão os dias arrastados no duro e necessário trabalho. Vão as noites sem repouso, vai o tempo que me deixa arruinado. As trevas me destroçam. Preciso correr, não posso andar. Tenho de fugir, estou amarrado. Petrifico-me numa dor muda, negra, sem lágrimas, sem esperança. Ignoro Deus, entorpeço-me, estou perdido. Então isso aqui é o momento mais crítico que tem das iniciações. Então a minha sensibilidade se torna um porto aberto a todos os advenas. 1000 forças barônicas aparecem. Essas forças barônicas, eu escrevi num livro aqui, deixa eu ver o que é. Essas forças barônicas é os inferiores. Classificação da ultrafania. Os barônicos são inferiores aonde ele estava. Tremendas e confusas, 1000 faces se desenham no raio da minha consciência. Sou levado numa esteira de tormenta que me atravessa o espírito. Depois, quando a força do mal está saciada de todos os seus assaltos, em todos os seus aspectos, ouço-a fugir zombando, feliz de sua esplêndida chacoteação. Ok? Então isso aqui é só um exemplo, tá, minha gente? Que eu estou falando dos livros Deus Atômicos lá, e eu lembrei que na época eu tinha lido esses livrinhos do Pietro Balti aqui. Inclusive aqui nesse livro aqui, ó, A Grande Síntese, fala sobre a evolução dos átomos, tá? Da
da fase de energia até a fase da matéria, e vai do elemento do hidrogênio ao urânio, na massa atômica 92. Então, ele explica aqui a evolução estequiogenética dos átomos, que é um outro assunto também muito avançado para a gente estudar e explorar. Então, eu estou compartilhando tudo isso, estou relatando aqui o que é uma iniciação. Você tem os contrastes, sempre vai ter, até você alcançar aí a unidade onde não existe mais contraste. Então, para isso, e por isso eu vou terminar por aqui. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, muita luz, eu espero estar contribuindo e que todos possam compreender essa verdade e realidade, não ficar preso nas coisas irreais desse mundo, achando que isso aqui é real. Isso aqui não é não. Isso aqui é só um momento. Fique com Deus, muita luz, muita paz. Namastê a todos. Vou terminando por aqui. Um abraço.